Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Hoje vamos de dica de leitura aqui nesse canal. Diário de um Presidente, As Aventuras de Jair na Ilha de Dilma. E esse é um livro do Hugo Pascottini Pernet. Eu já li dois outros livros do Hugo, são os dois primeiros romances que ele escreveu, que é um estudo que ele navega entre a realidade e a ficção. Na verdade, ele vai fazer uma trilogia. Esses dois primeiros livros que eu li faz parte dessa trilogia. E eles chamam Memórias da Infância em que Morri, que foi publicado pela Penalux em 2018. Eu não tô com esses livros aqui porque eu emprestei. E o outro é Lembrança das Drogas que Me Mataram, que também foi publicado pela Penalux em 2019. E o Hugo, ele tem esse trabalho entre a realidade e ficção. Como eu falei, que alguns elementos dos livros dele, dos romances que eu li, são uma mistura de elementos autobiográficos com elementos inventados e é bastante interessante. Eu gosto muito desse jogo, dessa brincadeira. E nesse livro aqui, Diário de um Presidente, ele acaba também navegando nesse lugar da ficção, mas que não é ficção, é realidade, não é realidade. Eu vou contar um pouquinho para vocês mais ou menos como que ele faz isso. Ele começa esse livro aqui com uma carta para o leitor. Aliás, eu gosto muito dessa carta que ele escreve, que ele começa assim: este livro é uma obra de ficção. Não é um livro reportagem, não é um livro de jornalismo literário, não é uma biografia romanceada. Isto não é um romance, isto não é uma novela, isto não é um conto, isto não é uma crônica, isto não é uma biografia, isto não é um roteiro, isto não é uma peça de teatro, isto não é um livro policial, isto não é um livro de fantasia, isto não é uma paródia, isto não é uma dissertação, isto não é uma tese, isto não é um manifesto político, etc. E isso também não é um livro infantil. Isto não é um livro juvenil. Isto não é um livro adulto. Isso aqui é uma sátira que ele vai contar através de um diário escrito por um personagem chamado Jair, inspirado no presidente Jair Messias Bolsonaro. E todos os personagens que aparecem nessa história são personagens que carregam nomes de figuras que a gente conhece. Então a gente vai ter aqui referência a Damares, referência a Olavo de Carvalho, referência aos filhos do Jair Bolsonaro, referência ao Paulo Guedes, ao Sérgio Moro, tem referência a todos esses personagens que acompanham a gente desde que o Jair Bolsonaro chegou à presidência do Brasil. Nesse livro, o Jair acabou de assumir como presidente do Brasil, só que existe uma ilha que fica um pouco próxima ali do Brasil, que chama Ilha de Vera Cruz, que não tem propriamente um presidente, uma presidenta. E tem uma líder que por acaso se chama Dilma e o Jair ele quer se apropriar dessa ilha, ele quer tomar, né, fazer um golpe e tomar essa ilha para ele. Ele começa, na verdade, contando como que é essa ilha de Vera Cruz e é um lugar bastante harmonioso, as pessoas convivem muito bem, as pessoas elas têm acesso à cultura, elas têm acesso à educação, tem um centro cultural nesse lugar, existe muito diálogo nesse lugar. E é interessante que o Jair justamente ele quer se apossar dessa ilha e destruir tudo o que ela representa. Todo mundo vive em acordo com a natureza, todo mundo é integrado à natureza da maneira como deveríamos ser. É um lugar teoricamente perfeito, um lugar utópico, né? Que esse lugar perfeito não existe, mas existe aqui na história de ficção do Hugo. E aí a gente vai acompanhar como que o Jair vai querer se apossar dessa ilha. É bastante interessante como o Hugo escolhe escrever esse diário, porque ele realmente se colocou no lugar do Jair para tentar escrever esse diário. Ele pega todas as características que a gente observa do Jair na dificuldade que ele tem de organizar as frases, de organizar os pensamentos, de se comunicar, a falta de vocabulário que ele tem para se comunicar, a falta de tato que ele tem para se comunicar e também esses lugares em que o presidente ele chega a ser infantil na maneira de se portar socialmente, que ri de piada besta, que faz piada sem sentido, que faz comentários inapropriados. Então, nesse diário, a gente vai ver esse Jair
que a gente percebe no dia a dia. E o Hugo, ele é muito sagaz, colocando que essa aqui é uma história de ficção, porque ele não quer ter problemas jurídicos, possivelmente. Mas tudo que tá aqui nesse diário do Jair, que ele vai contando pra gente, todas as tramóias dele, são todos fatos que aconteceram no Brasil desde que ele assumiu como presidente. Então tá tudo registrado aqui. Porém, existe um problema. Como ele pega todos esses fatos que aconteceram nos últimos tempos, não é tão divertido para quem acompanhou tudo isso. Como eu sou uma pessoa que acompanha assiduamente todos os dias as reportagens, as coisas que estão acontecendo no Brasil e tudo mais, eu já tô desgastada dessa história aqui do Jair Bolsonaro. Eu lia e ficava com raiva. Não foi divertido pra mim, sabe? E em certa altura eu comecei a achar um pouco extenso, porque como eu já tinha visto todas essas histórias, ter que reviver tudo não foi agradável. Mas eu entendo o motivo de ser desse livro. O Hugo começa o livro falando que ele começou a escrever esse livro antes da pandemia começar e que provavelmente quando esse livro viesse à tona, fosse publicado, a gente já não estaria no meio de uma pandemia. Então esse livro aqui é uma espécie de catarse para ele como escritor e como jornalista, né? Porque o Hugo também é jornalista, de catalogar os acontecimentos históricos e de uma forma extremamente bem humorada. Outro dado bastante interessante aqui que ele coloca e frisa bem nesse diário é que ele sempre começa o diário colocando a data, né, da onde ele tá, oceano, por exemplo, que é quando ele tá indo do Brasil para a ilha, ele coloca sempre a data, ele começa sempre com o título Pátria Amada, né? No final, ele sempre termina o diário dele com Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E ele sempre coloca a leitura de um salmo que ele leu da Bíblia, algum versículo, e sempre assina ou como mito ou como Messias. As palavras bíblicas são ótimas, inclusive, só que tudo, na verdade, depende do contexto e de como você interpreta essas frases, né? Tem também uma coisa que fica bastante evidente aqui nesse diário do Jair, que é o racismo bastante escancarado e escrachado em relação aos povos indígenas, aos povos negros, também a sua misoginia, a sua homofobia. Embora seja uma sátira, eu não sei até que ponto que a forma como o Hugo coloca educativa ou crítica, sabe? A gente sabe que existe uma crítica que ele tá fazendo, que é o personagem do Jair que está sendo homofóbico, que é o personagem do Jair que está sendo racista, mas eu fiquei com a sensação de que isso possa ser bastante incômodo para uma pessoa negra ao ler esse livro, sabe? Eu já cheguei a citar um pouco sobre isso quando eu falei daquele conto da Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo, sobre o racismo recreativo, né? Como a gente coloca o racismo em determinada literatura ou em determinada série ou filme que soa como uma crítica, mas acaba sendo mais recreativo para a gente se divertir em cima dessa desgraça do que necessariamente uma crítica. Eu fiquei me questionando um pouco sobre isso, não tenho uma resposta para dar. Meu parecer em relação a esse diário do Hugo é que eu não super me diverti lendo. Tem algumas coisas que eu queria passar adiante porque eu não queria ver, não queria reviver, mas é um importante documento histórico do que está acontecendo no Brasil. Daqui a alguns anos a gente vai olhar e ver essas produções que aconteceram durante essa pandemia, durante essa quarentena, durante esse desgoverno. E eu acredito muito que essa é a função da arte, né? Da gente dialogar com o que está acontecendo no mundo, da gente traduzir de alguma forma o que está acontecendo para gerações futuras. É um livro documento, vamos dizer assim. E essa foi a forma como o Hugo encontrou de elaborar a sua catarse em relação a todos esses acontecimentos. Então fica aqui a dica, esse livro foi lançado pela editora Patuá. Eu vou deixar aqui na descrição as formas como você tem de entrar em contato com o Hugo, se você quiser adquirir o livro, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. É um escritor que está amadurecendo a cada livro. Eu percebo uma personalidade, um aprofundamento da pesquisa dele em relação a esse tipo de escrita.
Então vale a pena conhecer. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Curtam, comentem, compartilhem com os amigos. Lembrem-se de apoiar o canal lá no Apoia-se a partir de R$1. Isso ajuda muito esse canal, ajuda muito esse canal a continuar existindo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!